Muito bem, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando o segundo capítulo da série Como Ser um Melhor Professor ou Professora de Escola Sabatina aqui no canal Escola da Esperança. Lembrando que nós começamos essa série falando sobre a importância da espiritualidade para o professor ou professora de escola sabatina. E hoje a gente vai dar sequência no segundo capítulo, Deus seja louvado por isso. E o título desse segundo capítulo dessa série, Como Ser um Melhor Professor ou Professora de Escola Sabatina, é: o professor ou professora deve se aprofundar no estudo da lição e com antecedência. Nós vamos analisar esses dois pontos. O professor se aprofundando na questão do estudo da lição, mas com antecedência, tendo esses dois elementos, que é o estudo, propriamente dito, mas também somado com a questão da antecedência. Isso tem sido aí, digamos assim, entre aspas, tem trago algumas dificuldades para alguns professores, obviamente, não generalizando, mas a gente vai analisar para que juntos a gente possa aprender como a gente pode melhorar para a honra e glória do nosso Deus. Tá certo? Mais uma vez eu agradeço a tua participação aqui com a gente. E eu quero analisar, primeiramente, o livro Testemunhos para a Igreja, volume 6, na página 162. Aqui uma citação do Espírito de Profecia, Ellen White, inspirada por Deus, e o título é Sobre o Preparo Espiritual do Professor. Diz assim: o professor ou professora, precisa estar ele mesmo sob a influência do Espírito Santo, para que seu coração possa estar cheio da graça de Cristo e seus lábios possam pronunciar palavras que guiem almas para Cristo. Esse texto ele é tão importante que nós iniciamos lá, aliás, nós citamos esse texto no capítulo 1, e a gente trouxe esse texto novamente, porque aqui, quando a gente analisa o professor se aprofundando no estudo da lição, isso tem uma conotação que ele tem que se preparar espiritualmente como professor ou como professor. Para que ele possa se preparar, ele tem que ter esse elemento aqui, que parece ser óbvio para alguns, porém, infelizmente, alguns acabam negligenciando isso. E o que é? A influência do Espírito Santo. E aí a gente começa a analisar nesse verso que quando temos a influência do Espírito Santo, o verso fala que o coração ele fica cheio da graça de Cristo. Isso é uma consequência da influência do Espírito Santo no professor ou professora, aqui, dentro dessa temática aqui de escola sabatina. Porque o Espírito Santo ele é fundamental em todas as áreas no que diz respeito à questão cristã, evangélica, enfim. O verso segue dizendo assim, que além da influência do Espírito Santo, além da graça de Cristo no coração, os seus lábios vão pronunciar palavras que guiem as almas para Cristo. Então isso é maravilhoso e isso faz parte, então, daquele professor que se aprofunda no estudo da lição, que se prepara, ele tem esses elementos aqui, repetindo, a influência do Espírito Santo, o seu coração ele vai ficar cheio da graça de Cristo e terceiro, os seus lábios vão pronunciar palavras que guiem almas para Cristo. Uma outra citação de Ellen White, agora no livro Conselhos sobre a Igreja, na página 118, diz assim: os professores devem estar diariamente aprendendo na escola de Cristo, para que possam ensinar corretamente aos outros. Olha que texto maravilhoso. Deus seja louvado por isso. Os professores ou professoras
devem estar diariamente aprendendo na escola de quem? De Cristo. Não tem como um professor ou uma professora, por exemplo, estudar a lição da escola sabatina um dia, apenas num dia, e não estudar os demais. É evidente que existem pessoas que, por exemplo, gravam vídeos, gravam séries sobre a lição da semana, então eles acabam gravando tudo aquilo num só dia praticamente, ou quem sabe 2 dias. Porém, se você tem essa possibilidade, você pode, estudando diariamente, assimilando os textos bíblicos, assimilando as lições, e assim você, querido professor ou querida professora, vai conseguir se aprofundar cada vez mais naquilo que Deus quer falar para você. E ali fala, a partir daí, para que você possa ensinar corretamente aos outros. Então é fundamental esse estudo diário. Um outro ponto dentro dessa questão de se aprofundar na lição, dentro dessa questão de preparo. No livro Conselhos sobre a Escola Sabatina, na página 121, ela destaca a questão sobre estudar a lição com antecedência, como nós falamos anteriormente. Ela diz assim: os professores, ou professora, devem estudar a lição até que estejam plenamente familiarizados com ela. Devem orar fervorosamente para que o Espírito Santo os impressione com a verdade e lhe conceda palavras adequadas para apresentá-la. Então, querido professor, querida professora, e não só dos adultos, mas isso também, esses princípios inspirados, eles se estendem às demais unidades, Isso é muito importante, que os professores, eles devem se familiarizar com o estudo da lição da escola sabatina. Então, isso é muito importante. Segundo ponto, eles devem orar fervorosamente para o Espírito Santo. Olha o Espírito Santo mais uma vez. Então, a oração é fundamental. E qual é a consequência de tudo isso? Analisando aqui esse verso, para que o Espírito Santo os impressione com a verdade e lhe conceda palavras adequadas para apresentá-la. Ou seja, antes dele apresentar, ele, professor ou professora, devem ser o que? Impressionados com a verdade que eles estão ali assimilando da lição da escola sabatina, que eles estão se familiarizando. Então tudo são etapas, Primeiro se familiarizar com a lição, com aquilo que está estudando. Além da oração, além do Espírito Santo impressionar, porque às vezes a gente imagina que nós, sem Espírito Santo vamos impressionar os nossos alunos, Mas na verdade, nós temos que, antes de ser professor de escola sabatina como somos, ou professora, nós devemos buscar sabedoria do professor mestre que é Jesus Cristo. Isso é se familiarizar, isso é orar, é ter a presença do Espírito Santo impressionando nós como professor e professora através da verdade, e a partir daí nós, como diz aqui, nós vamos conseguir falar palavras adequadas para apresentá-las. Isso é fundamental. Então, nós temos que ter esse entendimento. Vamos dar sequência aqui, analisando um outro ponto, lembrando que nós estamos no 2º capítulo, que tem como série como o professor ele deve se aprofundar no estudo da lição e com antecedência. Vamos analisar aqui um outro ponto, ainda seguindo aqui os escritos de Ellen White, agora uma outra citação, aliás, no outro livro, no livro Testemunhos para a Igreja, volume 6, na página 162, diz assim: ninguém deve tentar ensinar a lição da escola sabatina sem o devido preparo. A verdade de Deus é sagrada e o professor ou professora, deve estar
qualificado espiritualmente e intelectualmente para apresentá-la. Então, querido professor, querida professora, ninguém deve tentar ensinar a lição sem o devido preparo, ou seja, repetindo, a nossa temática, se aprofundar na lição é fundamental. E ainda fala, a segunda parte, o professor ou professora deve estar qualificado espiritualmente. Aí vocês podem estar se perguntando como eu consigo me qualificar espiritualmente? Colocando todos os elementos que nós analisamos anteriormente. Buscar o Espírito Santo através da oração, ter o entendimento que você deve estar cheio da graça de Cristo, que você deve, através disso, entender que você deve estudar diariamente para que você possa ensinar corretamente aos outros, se familiarizar com a lição. Então são pontos aqui que a gente analisou que é importante ressaltar novamente, e isso nos traz uma qualificação espiritualmente e intelectualmente para apresentá-la, ou seja, apresentar a lição da escola sabatina. Repito, o conceito que eu destaquei anteriormente. Tu só vai conseguir fazer tudo isso se você buscar a presença do grande professor ao longo da semana, diariamente, que é o nosso professor, o mestre, que é Jesus Cristo. Se você, querido professor, querida professora, ir à sua classe sem ter esses elementos aqui, você vai estar sendo um professor, mas que as suas palavras não vão transformar, porque você não se preparou de acordo com aquilo que está na lição, e a lição, lembrando, nos leva à palavra de Deus, tá certo? Fica aqui algumas dicas, 3 dicas. A primeira delas é que você deve estudar a lição durante a semana, não apenas na sexta-feira. Por que eu estou reiterando a questão da sexta-feira? Aliás, estou pontuando, A primeira dica é estudar a lição durante a semana, isso é fundamental. E não apenas na sexta, porque uma coisa é a gente ir ali, dar aquela recapitulada daquilo que nós já estudamos ao longo da semana. Uma outra coisa é que você estudar ali em poucos minutos, ou quem sabe ali em poucos minutos, estudar o que você não estudou a semana inteira. Obviamente, você vai ter dificuldade. Uma sexta-feira à noite, quem sabe, depois do pôr do sol, é um momento para você ali dar aquela analisada, enfim. Todo professor faz isso, o professor dá aquela analisada, apontar algum detalhe ou outro, sublinhar algum detalhe, mas não é aquilo que você vai, digamos assim, não tem estudado ao longo da semana, e sim, você só vai fazendo uma breve recapitulação, mas não deixar para estudar tudo na sexta-feira à noite. Usar a Bíblia, o Espírito de Profecia e comentários confiáveis, isso vai ajudar. Fica a dica aqui. Um outro ponto, e não menos importante, ore pedindo discernimento e sabedoria espiritual. É fundamental esse detalhe. Eu quero seguir em frente aqui com mais algumas citações e encaminhar a parte final desse segundo capítulo, que está falando sobre a questão do professor se aprofundar no estudo da lição, como também dele analisar a questão do estudo com antecedência, como a gente já analisou até o presente momento. Agora a gente vai analisar um outro ponto, que é a questão sobre a importância da pontualidade. Ellen White, no livro Conselhos sobre a Escola Sabatina, na página 177, ela diz assim, inspirada por Deus: a escola sabatina deve começar pontualmente. Nenhuma aula deve ser negligenciada ou apressadamente encerrada. Os professores e alunos devem considerar sagrada esta parte do serviço. Então ela está falando aqui da questão da importância da pontualidade. E aqui eu quero reiterar um detalhe. Muitas vezes os professores eles começam a escola sabatina porque às vezes a escola sabatina começa à tarde e aí não é culpa do professor.
É evidente, quando ele não é diretor, às vezes tem algumas igrejas que o professor acaba acumulando funções, né? Obviamente não é o ideal, mas às vezes a circunstância se apresenta assim. Mas quando o professor não é diretor ou diretor, quando não é o dia dele de fazer ali a abertura, o encerramento, enfim, e quando ele é professor, vai ter em algum momento, né, que a escola sabatina ela pode começar atrasada, mas aí não é culpa dele, tá certo? E porém, nós como professores, tendo esta, digamos assim, essa incumbência e esse compromisso de começar no horário que foi pré-determinado, ele deve começar no horário. E também deve considerar, como ela diz, Ellen White, esse momento sagrado. Ou seja, não é um momento para irreverência, ou qualquer outro tipo de situação. Então falamos aqui sobre a questão da pontualidade. Eu quero analisar mais um detalhe, só que no livro Conselhos sobre a Igreja, na página 181. A pontualidade, Ellen White destaca, esperada por Deus, deve ser cuidadosamente cultivada. Os professores que chegam atrasados estão dando um exemplo negativo para os alunos. E isso, infelizmente, não generalizando, acontece muito, é muito comum acontecer. Professores que deveriam dar um exemplo, não só na preparação, no estudo com antecedência, a gente já analisou esse ponto, mas chegar atrasado na escola sabatina. E aqui não é só apenas na questão da recapitulação da lição, queridos, mas sim chegar no início da escola sabatina, porque ele tem um papel importante. Poucas pessoas, poucos membros, poucos departamentos têm uma oportunidade ali de ter esses minutos, né, que o departamento da escola sabatina tem e que o professor tem de passar um período ali com seus alunos, com os membros da igreja, às vezes, muitas vezes até com amigos, amigas, né, que visitam. Então, perceba que se você, querido professor, você, querida professora, vocês chegarem atrasados, vocês estão dando um exemplo negativo para os alunos. Os alunos estão percebendo isso. Outro detalhe que eu vou analisar nos próximos capítulos dessa série é como ser um melhor professor ou professora para a honra e glória de Deus. Tem outros capítulos que eu vou analisar o seguinte, né, que é como recapitular a lição. E ali eu analiso, né, fazendo aqui um spoiler, né, que o professor, na maioria das vezes, ou quase sempre, ele percebe quando o aluno não estudou. É lógico que ele não vai expor, ele não vai julgá-lo, não vai fazer isso, né? Ele vai em um outro momento orar, em um outro momento conversar, visitar, também vamos analisar sobre isso nos próximos capítulos, né? O professor também tem que visitar, deve visitar, a professora também, né? Mas aqui, trazendo para a nossa temática de hoje, assim como o professor percebe que o aluno não estudou, o aluno, quando o aluno estudou, ele percebe que o professor não estudou. Então, quando ele analisa isso também de forma negativa, ele também analisa quando o professor chega atrasado. Um outro detalhe importante é que a preparação, ela começa quando você coloca a sua vida diante do professor mestre, que é Jesus Cristo, e você coloca esses elementos, né, entre outros elementos, né, para que você possa cada vez melhorar para a honra e glória de Deus. Esse é o objetivo de Deus, esse é o objetivo, com certeza, aqui dessa série. Espero que ajude você de alguma forma. Duas dicas importantes. Chegue com antecedência para preparar o ambiente. Então, o professor ou professora, né, chegar com antecedência é muito importante. Isso faz muita, mas muita diferença. Um outro ponto, uma outra dica, né? Dê o exemplo aos alunos em respeito, aliás, dê exemplo, né, aos alunos em respeito e reverência ao horário sagrado, como eu já destaquei anteriormente.
Encaminhando para a parte final, uma frase importante que eu quero destacar é a seguinte: a escola sabatina transforma e salva pessoas. Então, você, diretor, diretora de escola sabatina, com certeza tem muitos escutando aqui os nossos vídeos, as nossas dicas, mas você, querido professor, querida professora, medite nessa frase: a escola sabatina transforma e salva pessoas. E você é o carro-chefe nesse sentido. Se você andar em harmonia com o professor mestre, com certeza você vai entender que, além de transformar, você também vai salvar pessoas através do entendimento que elas vão ter da recapitulação da lição, e esse entendimento que leva a Bíblia vai levar a Jesus. Nós somos instrumentos, nós devemos nos preparar. Tá certo? Finalizamos por aqui e vamos estudar no próximo capítulo dessa série que nós começamos aí alguns dias atrás. E o próximo capítulo da série Como Ser um Melhor Professor ou Professora para a Honra e Glória de Deus é como tornar a aula participativa. Nós vamos aprender, entre outros pontos, que existem pessoas diferentes, alunos diferentes, e muitas vezes o professor ou professora ele não consegue fazer com que os alunos interajam, participem, sejam mais, digamos assim, participem mais. E esse capítulo, com certeza, para a honra e glória de Deus, vai ajudar você a ser um professor que não force, mas consiga fazer com que os alunos consigam ter essa interação, essa participação com você, querido professor, e você, querida professora. Que Deus abençoe e fica o convite para o próximo capítulo aqui na série Como Ser um Melhor Professor ou Professora para a Honra e Glória de Deus, aqui no canal Escola da Esperança.